Pronto. Sejam muito bem-vindos, então, ao nosso programa Buscadores. E, como eu já disse anteriormente, hoje o nosso tema é sobre o eu livre. E a gente fala eu livre, a gente tem que começar a entender de uma forma mais conceitual, no primeiro momento, os significados de liberdade, os significados de eu, e trazendo para nosso espectro individual, de poder de cada um de nós, entender o que significa essas dimensões de consciência que às vezes a gente fala. Alguns vão conhecer como chakras, pelo hinduísmo, tá? É só uma nomenclatura. Para cada povo, para cada cultura, classifica para melhor entendimento, de acordo com as consciências e as vibrações que eles têm. Mas se você pegar no Oriente Médio as palavras chakras, aqui no Ocidente, alguns escritores trazem as cartografias da consciência multidimensional. E a gente tem vários escritores que falam sobre cartografias, nós temos vários mapas, várias cartografias que vão falar sobre a consciência. Antes da gente falar do termo em si, da cartografia da consciência, para entender primeiro o que é o centro e localizar o centro, nós temos que entender que o território, né, quando a gente fala, o mapa não é o território, existe uma diferenciação muito grande. E quando a gente vai pegar as bases da cartografia de consciência e os vários autores que existem, nós temos que perceber que essa cartografia ou esse mapa, ele não é o território. Tentar trazer de uma forma mais didática para vocês isso, um exemplo. Vocês peguem, vamos supor que vocês vão na agência de viagem amanhã e querem viajar lá para os Estados Unidos. Eles vão te mostrar no mapa as cidades que tem dos Estados Unidos, vão te mostrar em imagens os atrativos que existem naquela cidade, turística, ou que você gostaria de acessar. E ali você vai ter na sua consciência uma pré-ideia, através daquele mapa, daquela cartografia, do que te espera. Só que isso não é o território, isso não é a verdade em si. Vocês precisam estar naquele local, vivenciar as experiências daquele local, perceber tudo o que acontece através das ações que nós vamos adjetivar agora de sétima dimensão de consciência, para entender o que é realmente o território. Quando se fala em cartografia de consciência, que é muito utilizado principalmente na transpessoal, na psicologia transpessoal, a gente tem ali um mapeamento da nossa consciência. E esse mapeamento vai dar para a gente um direcionamento, mas ele não é, em si, o território. Ele é apenas o mapa. E por que eu estou falando disso? Para falar sobre o eu livre. Porque nós temos que perceber, dentro do nosso espectro, de cada um individual de poder, o que é a nossa consciência e como ela é entendida dentro dessa nomenclatura de consciências, de cartografias de consciência. Isso é apenas um ponto que eu vou trazer para vocês em milhares de possibilidades no nosso universo. Existem vários autores que trabalham com cartografias da consciência. A gente tem Mark Weber, a gente tem Jean-Yves Leloup, a gente tem Stanislavs Grof, a gente tem o próprio Carl Jung, a gente tem aqui no Brasil Roberto Crema, que é muito conhecido e famoso, e nós temos mais próximo de nós algumas pessoas que estão desenvolvendo cartografias também da consciência. Da escola que eu faço parte, hoje em dia, a gente tem a Luciana Canguçu, que desenvolve e canaliza a cartografia da consciência multidimensional pelo CDC. E essas cartografias são formas de entendimento que nós temos de entender a nossa consciência, a manifestação da nossa consciência. Mas todas elas têm como base o mesmo princípio. Todas elas. Independente de quem escreveu, quem foi a pessoa que canalizou as informações, todos têm como base a mesma essência. E aí, o que vocês precisam entender em cima disso? Vou tentar trazer de forma sempre mais didática, de uma maneira a exemplificar, para vocês compreenderem, e depois eu vou aprofundar dentro desse exercício, tá? Nós já aprendemos aqui no nosso grupo de estudos que a nossa mente, ela não é a nossa consciência. A nossa mente é uma imagem que nós temos de orientação, no formato do, né, que a gente pensa em mente, a gente vê na nossa imaginação o cérebro como estrutura,
E esse cérebro, nós temos as subdivisões em córtex pré-frontal, parietais, lobo occipital, e aí nós temos uma ideia de mente, e que a mente se localiza dentro do cérebro. No primeiro contexto que a gente estudou, a interpretação passa por essa linha. Aprofundando mais, a gente percebe que a nossa mente não está no nosso cérebro, e que a nossa mente também, ela não é a nossa consciência. Existe uma subdivisão. E esses autores, todos eles trouxeram dentro das suas cartografias intenções e informações mais conceituais para a base de conhecimento para nos ajudar nesse desenvolvimento. A primeira delas que eles trazem para a gente é que existe o consciente, aquilo que a gente consegue perceber, sentir, e que esse consciente se manifesta em primeiro lugar pelos nossos órgãos de sentidos, no qual a gente consegue identificar e se conectar com o mundo em que vivemos, mais materializado, um mundo mais denso, vibratoriamente dizendo, e que existe um inconsciente. Alguns outros autores vão dizer que existe um subconsciente também, e que a nossa consciência corresponde de 2 a 5% de tudo que existe no nosso inconsciente. Que os outros 95% ou 98% estão de forma obscura, oculta, na nossa consciência, que não está no nosso cérebro, que não está na nossa mente, mas que está no nosso contexto como corpo, como emocional, como mental e como espiritual. E essa consciência, ela tem dimensões, e essas dimensões são divididas, então, pelo hinduísmo, em 7 chakras. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo chakra. E a partir do momento que eu vou acessando esses chakras ou dimensões, eu vou percebendo as vibrações que existem em cada dimensão dessa consciência. E a forma de perceber de forma mais conceitual toda essa informação é trazer nomeações, adjetivações para cada ponto dessas consciências e a forma que elas se manifestam. Formas que elas vão se comunicar, se expressar, se correlacionar com você dentro do seu universo íntimo, que é o principal, e a partir daí você trazendo para o seu consciente tudo aquilo que vibra no inconsciente, você faz uma releitura pela sua personalidade, e aí você vai trazer talvez para alguns órgãos dos sentidos e se identificar de uma forma natural, como fenomenológica, pelas periferias da minha consciência, e a partir daí eu jogo que então uma interpretação conceitual que vai ser densa, que vai me trazer uma base e uma ideia do que é essa realidade. De uma forma mais profunda, dizendo, para vocês perceberem isso, quando eu digo aquela frase para vocês, tudo existe onde nada tem lugar. No primeiro momento, o seu consciente não consegue abstrair o significado tão profundo que existe nisso. Então eu vou tentar trazer de uma forma mais didática através da física quântica. Nós somos formados de átomos. Esses átomos, juntos, formam uma célula. Essas células juntas formam um órgão, uma glândula, um tecido. Só que entre um átomo e o outro átomo, existe ali as minhas camadas de energias, a minha eletrosfera que envolve, né, o núcleo desse átomo, que nós temos prótons e nêutrons. E entre essas camadas que são orbitadas por essas energias, meus elétrons que estão, né, soltos ali nessa eletrosfera, existe espaços. Esses espaços que existem entre uma camada e outra é um vazio para nossa mente consciente. O espaço que existe entre um átomo vibrando e o outro átomo vibrando ali, naquela parte menorzinha que você vai tentar localizar, existe um vazio. E o que existe nesse vazio? De que é formado esse vazio? Vamos ampliar de uma forma mais macrocósmica, pegando um universo.
Se a gente pega o universo e a gente repara o Sol como astro-rei, vamos pegar só a nossa galáxia. Depois vem os planetas subdivididos também em camadas, em eletrosferas. O que existe entre, vamos pegar, por exemplo, o planeta Terra e Marte, ou Júpiter, ou Vênus, o que existe nesse espaço que parece ser vazio? De que é formado? Qual tipo de matéria? Por que eu estou falando isso para falar de eu livre, de eu liberdade? Pelo centro, pela sétima dimensão, porque vocês têm que entender o que é a sétima dimensão de consciência de uma forma mais profunda. A sétima dimensão de consciência, ela é, conceitualmente falando, a nossa conexão com o absoluto, com aquilo que o nosso consciente não é capaz de descrever, com o vazio existente, que ao mesmo tempo é tudo, onde se manifesta de uma forma mais sutil e ao mesmo tempo sublime tudo que é irreal, inimaginável, surpreendente, extraordinário. E que a nossa mente consciente, que é representada por 2 a 5%, não é capaz de captar. E pensando nisso de uma forma mais profunda, a gente fala, tá, mas como é que eu vou viver isso na minha prática do dia a dia? O que quer dizer liberdade, então? Quais são os meus atos que eu acredito que eu sou liberto e não sou? Nós começamos, então, a trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida e para as questões que nós estamos vivenciando, cada um de vocês aqui. Nós sabemos que existe essa divisão conceitual entre o lado direito do cérebro, que é mais hipersensível, é mais perceptível, é mais intuitivo, e o lado direito do meu cérebro controla o meu lado esquerdo do meu corpo. Temos também o lado esquerdo, que é mais cartesiano, linear, direcional, analítico, e controla o lado direito do meu corpo. E entre esses passos do cérebro existe o corpo caloso, que faz a junção. E o que existe nessa junção entre o corpo caloso, o cérebro, hemisfério direito e hemisfério esquerdo? No espaço que tem entre os movimentos dos neurônios e as sinapses que são produzidas, os elementos químicos, a neuroquímica, o que envolve esse universo que está dentro de nós, que perceptualmente nós não conseguimos adjetivar. Esse é o contexto que nós vamos começar a trazer para a luz da consciência do que é ser livre. Todos vocês acreditam nesse determinado momento que vocês têm uma liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de ser quem vocês são, liberdade de ir e vir, liberdade de viver as suas experiências aqui na matéria. Vocês acreditam, todos vocês, no livre-arbítrio, na capacidade de escolhas que nós temos. E essa percepção dessa liberdade, ela é pautada em quê? Em quais órgãos dos sentidos? O que te faz crer tudo isso que você vive é uma liberdade? Toda essa história que é construída, que foi passada por gerações e gerações, que vem trazendo como um enredo natural de uma vida de ser humano, nos traz um direcionamento para uma percepção de liberdade. Pensa um pássaro numa gaiola. Dentro dessa gaiola, o pássaro está seguro. Ele tem alimento, ele tem água, ele tem moradia, ele pode se reproduzir dentro da gaiola com outro pássaro, criar ali seus filhos. E para aquele universo dentro da gaiola, com tudo completo, com tudo aquilo que é necessário para a vida de um pássaro, ele se sente seguro. Ele se sente no controle de todas as situações. Ele sabe o momento que o alimento chega, ele sabe o momento que vai dormir, ele sabe o momento que as luzes vão se apagar da casa, o momento que vão trazer água para ele. Ele tem toda essa percepção. A única coisa que ele precisa fazer é estar ali, parado, e as coisas acontecendo. Mas chega um determinado momento, dentro de uma busca íntima e profunda, que a porta da gaiola se abre. Nesse momento, o pássaro tem a opção de voar para algo que ele desconhece,
para o universo, para o mundo, que é totalmente macrocosmo, diante daquele mundo microcosmo da sua gaiola, que ele acredita que é a verdade absoluta. E ele tem essa possibilidade, então, de desbravar o desconhecido. Qual que é a reação natural desse pássaro, que já foi acostumado, doutrinado a vida toda a viver de determinada maneira? É se jogar para o desconhecido ou ficar em determinado momento com medo, apegado, com receio, sem controle nenhum, apavorado, e tudo aquilo que ele acreditava que era, com essa porta aberta, ele pode ver que não é mais. E tudo que ele acreditava que era o mundo dele, nesse momento ele pode perceber que existe um mundo muito, 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 muito maior e inimaginável. E vou trazer para vocês uma reflexão, através de um vídeo agora, do Hussein, de um filósofo, para depois a gente dar um segundo passo no aprofundamento. Isso é só uma reflexão, no primeiro momento, de vocês perceberem como que é a vida de vocês hoje, o que vocês fazem, o que vocês acreditam que realmente é ser livre, pelo centro, pela sétima dimensão, com o absoluto, com algo que é real, com algo que é além da nossa percepção, mas que existe um esforço íntimo muito profundo de entrega, de aceitação, e principalmente de fé naquilo que você acredita que é. Eu vou compartilhar a tela agora. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem chamar e me fala se por acaso se vai sair o som para vocês. Não, não julgues um homem por insano, simplesmente porque não podes ouvir a música que ele dança. Ao homem que é insano, a solução para sua necessidade de segurança é trancá-lo em uma prisão. O que poderia ser mais seguro que uma prisão? Ele passa seu tempo em uma cela solitária rotulada, acreditando que agora está seguro e que nenhum outro pode prejudicá-lo. Ele trocou a liberdade pela segurança. Que homem sensato escolheria a prisão em vez da liberdade? O homem que é insano troca a experiência da vida, o aqui e agora, pelo tempo e atenção gastos para lamentar o passado, desejando um passado melhor, esperando um futuro melhor, por um futuro que será certo e que o agora é considerado errado. A fragrância das flores de uma macieira, o sorriso de uma criança, o azul do céu, tudo sacrificado no altar das preocupações mentais. Que desperdício! O homem insano, no entanto, é bastante normal dentro dos padrões da sociedade. Vários métodos podem conduzir-te a ficar mais confortável, mas isso é tudo o que ganhas. Aquele que está mais confortável em sua prisão não pode ser libertado por ninguém. Nada o tira da prisão, porque ele é a própria prisão. Aquele que se considera livre é livre. Aquele que se considera preso é preso. A única prisão é mental. Deu para todo mundo ouvir? Vocês conseguiram ver? Deixa eu só parar aqui. Por que eu trouxe essa reflexão desse filósofo que é o Hussein? É porque essa gaiola que existe é a nossa mente. Ela o tempo todo está trazendo para a gente, através de uma manifestação da nossa personalidade, que se manifesta às vezes como pensamento, a ideia de controle, de segurança,
de estabilidade, a ideia de um lugar em que eu vou me encontrar protegido, seguro das minhas convicções, daquilo que eu entendo como verdades. Quanto mais a gente cria verdade em nossa mente, quanto mais a gente cria padrões que acredita que é a certeza, mais enjaulados nós ficamos, porque nós deixamos de viver a experiência. Porque as verdades nos colocam em situações de comodismo. As verdades nos deixam em movimentos de ociosidade. As verdades nos mantêm em um conforto ilusório de que o que nós estamos vivendo é o real. Essa percepção, ela é muito profunda. E nós vamos pegar conceitos agora de uma forma mais superficial no primeiro momento, que foi nos ensinado sobre liberdade. Eu vou trazer para vocês uma parte de um estudo. Não sei se vocês estão me vendo aí, mas a tela não está compartilhando não, né? Mas vocês estão todo mundo me vendo. Existe um pesquisador, um mentor, que trabalha nessa linha da transpessoalidade, que é o Ken Wilber. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um criador da psicologia integral. A psicologia integral, o nome já fala, ela junta todas as linhas de estudos sobre a consciência, e ele conseguiu fazer uma cartografia desses estudos. Mas a aplicabilidade, ela é muito profunda, porque ela requer conceito de todas as linhas, de vários escritores, de vários pensadores. E ele dividiu ela em 4 quadrantes, né? O primeiro quadrante, do eu interior, o do meu inconsciente, no qual eu vou trabalhar no processo de individuação, e nesse processo de individuação eu vou pegar teorias e estudar de uma forma mais direcionada autores como Freud, Carl Jung, Piaget, Siri Aurobindo. E além disso, se eu for pensar de forma desse acesso ao inconsciente, e aí eu vou pensar não no processo de individuação, mas eu vou pensar num processo de inconsciente coletivo, de uma forma mais ampla. E aí eu vou pegar outros autores dentro do primeiro quadrante. Thomas Kuhn, William Whitney, Max Weber. Se eu pensar de forma exterior, trazendo para a minha consciência as manifestações do meu inconsciente, e de forma a minha consciência se correlaciona com o meu mundo exterior, ele pega então outros autores como Ken Wilber, ele pega John Watson, pega partes do empirismo, do behaviorismo também, de como isso foi desenvolvido, a nossa expressão no mundo como seres humanos. E ele pega, então, de uma forma mais ampla, as teorias dos sistemas, de voltado já para a física quântica. Augusto Comte pega algumas teorias de Karl Marx. Isso tudo ele vem trazendo num mix de integralidade para tentar abstrair dali uma aproximação daquilo que a gente entende como centro norteador de consciência. E aí, o que é o centro norteador de consciência? Para vocês entenderem de qual que é a dimensão que nós estamos falando, né? Nós estamos falando, então, da 7ª dimensão de consciência, ou 7º chakra. É conhecido pela filosofia hindu como o chakra de 1000 pétalas. Se vocês pegarem as subdivisões desses chakras, cada chakra tem uma quantidade de pétalas que se representam, né? Começando desde o primeiro chakra, do segundo, terceiro, quarto e quinto, até chegar no de 1000 pétalas. E aí, ela é simbolizada no espectro de luz visível pela cor violeta, porque a gente vai tentar trazer de uma forma cognitiva para os nossos órgãos do sentido entender o que é a 7ª dimensão de consciência. Mas estudos recentes, bem recentes, já identificaram que existe 11 dimensões de consciências dentro do nosso espectro físico. Como antigamente se acreditava apenas que era 7, hoje nós já temos teorias de 11 dimensões de consciências já trabalhadas e sendo colocadas em ações, em testes, em estudos profundos, né, de percepção dessas dimensões.
Pensando em energia, a minha sétima dimensão de consciência é onde eu tenho as menores ondas, onde elas são mais curtas, mas têm um poder imenso de radiação, de penetração. Quando as informações vêm da minha sétima dimensão de consciência e vêm do centro, elas são capazes de perfurar com a intensidade máxima todas as minhas outras dimensões. Porque essa verdade central, ela vem, chega e rasga. Ela não tem dúvida, ela não tem questionamento, ela não tem medo, ela não vibra na insegurança. E todos vocês já viveram processos íntimos, profundos, de conexão com a sétima dimensão de consciência, no qual vocês estavam fazendo determinadas coisas e vocês não entendiam por que vocês estavam fazendo aquilo. Simplesmente vocês faziam. Todos vocês já viveram processos em que vocês estavam acreditando em algo tão profundamente, com tanta verdade, que vocês não sabiam explicar. Simplesmente vocês falavam, eu sei que é isso, eu não sei explicar, mas eu sei que é isso. Porque é central. E isso é um poder de radiação de sétima dimensão de consciência. Ela chega e rasga, simplesmente você executa e você não sabe nem por que você está fazendo aquilo. E isso traz para a gente uma ideia de conexão com o todo, né? A função da sétima dimensão da consciência, a função dela é a nossa conexão mais íntima com a nossa espiritualidade. E espiritualidade não tem nada a ver com religião. E existem vários conceitos de religião que caem num coletivo de adjetivação. Primeira quebra de paradigma, religião. O verbo da palavra significa religare. Religare é reconexão. A religião não está em estrutura, não está em prédio, não está em igrejas, não está em lugar nenhum. A religião, o religare, é dentro de nós. Todos nós já somos essa religião quando em conexão com o centro. Nós levamos a nossa igreja, a nossa estrutura, a nossa religião em qualquer lugar que a gente vá. Quando a gente tem clareza de quem nós somos pelo centro, quando nós percebemos de forma íntima e profunda, sincera, essa irradiação da verdade, da liberdade. E perceber isso não é tão fácil, não é tão simples, porque não é cognitivo, não é consciente, é manifestado, ela se apresenta. Algumas pessoas acreditam que tem um propósito na vida e entendem que o propósito delas é algo que faz ela levantar da cama, que motiva ela e que ela vai trabalhar e que vai viver nas coisas. Só que propósito, às vezes, é confundido com função. Função é o que eu exerço aqui encarnado na matéria. Eu sou o quê? Sou professor, sou médico, sou advogado, sou engenheiro, sou dona de casa. O que eu sou? Isso é uma função. A função não é o propósito. É totalmente diferente. Para sentir a liberdade em si, para viver a liberdade, você precisa entender o que é o propósito em sétima dimensão de consciência. Então, quebrando a crença de religião, entender que a religião não está em prédios, não está em estruturas, não existe religião externa, né? A religião sempre é interna. E o que acontece quando você acessa a sétima dimensão? Você, então, acessa o seu vínculo mais profundo com a construção do seu sentido de vida, com o sentimento de desenvolvimento dos seus dons, das suas potências e das suas aptidões. Quantos de vocês já vibraram nas mais altas potências e capacidade? Quantas vezes vocês se sentiram totalmente com uma vibração alta, pulsante, alegre, capaz de explodir de tanta energia, porque vocês estavam fazendo algo que fazia sentido para vocês? Essa frequência que vocês acessaram, que vocês estavam, vamos pegar uma forma mais conceitual, endorfinados, felizes, ativos, com o peito aberto, pupila dilatada, coração vibrante, alegre, feliz e dando toda a sua energia para algo que vocês acreditavam ligado ao seu propósito. Essa frequência, vocês não conseguem mantê-la todos os dias, o tempo todo, 24 horas do dia. Esse acesso. E se vocês pararem para analisar intimamente, quando foi que vocês tiveram isso e viveram isso nos últimos meses? A sétima dimensão de consciência, ela é o nosso, a gente fala que é o centro norteador das nossas consciências, porque ela caracteriza, né, nesse momento pela harmonização, ela traz um equilíbrio, ela proporciona experiências de unicidade, ela proporciona experiências de totalidade, de integratividade, de serenidade, de fé,
de paz, de união. Não existe separatividade. Só quando nós não temos essa conexão e sentimos a vibração da sétima dimensão em liberdade, a gente cai em situações de descrença, de medo, de insegurança, de incertezas, de crises espirituais, de depressão e outras questões. Existem alguns pontos que são importantes entender o que é liberdade pelo centro. Então eu vou primeiro contextualizar o que é liberdade, que eu nem cheguei ainda no que é liberdade, só estou trazendo essa introdução porque é importante nesse momento vocês terem essa consciência. A sétima dimensão de consciência ela é caracterizada primeiro pela obediência. E obedecer, nós temos um conceito superficial, nós não vamos entrar em questões de obediência hoje. Mas ela tem obediência como base, a sétima dimensão de consciência, ela tem a liberdade como base, ela tem a caridade como base, ela tem também iluminação como base e ela tem o silêncio como base. São 5 adjetivações quando você vibra a sétima dimensão de consciência. Você faz a conexão com o silêncio, com a liberdade, você faz conexão com a obediência, você faz conexão profundamente com a caridade, mas não da forma que a gente entende, conceitual. O que é uma forma conceitual e o que é uma forma verdadeira? Então eu vou começar no tema da liberdade que a gente está falando hoje, do eu livre. Liberdade, conceito de liberdade. Vem do latim, libertas, atis, que traz um conceito mais superficial, condição de pessoa livre. Grau de independência legítima de um ser para ir e vir, de um cidadão, de uma nação que elege como valor supremo um ideal. E se eu vivo dentro daquele ideal que a minha nação trouxe para mim, eu me sinto livre. Conjunto de direitos reconhecidos que são passados para nós, ou isoladamente ou em grupo, em face de uma autoridade política ou perante algo que a gente experimenta no meio social. É um poder que nós entendemos que nós temos como cidadão, poder de ir e vir. É assim que se fala? Somos livres, temos o poder de ir e vir, temos a liberdade de ser quem somos, de ir e vir onde quisermos. É uma condição daquela que não se acha submetida a qualquer força constrangedora física ou moral. É a condição daquele que não é cativo, que não é propriedade de ninguém. E aí a gente lembra de liberdade, quando fala de propriedade, a gente vai lá nas questões dos escravos, dos índios, e a gente percebe que o nosso conceito de liberdade está pautado nisso. Estar preso, proibido de fazer algo, ou estar livre, podendo fazer aquilo que entendemos como que é ser livre. Mas existe uma prisão muito mais profunda, muito mais imperceptível quando a gente está totalmente identificado com as nossas questões periféricas. E a pergunta é, dentro disso tudo, né, interiorizando, quando eu me vinculo às minhas questões emocionais que estão pautadas nas minhas percepções da minha consciência física, da minha consciência emocional, da minha consciência mental e da minha consciência espiritual, eu começo a entender que a minha perspectiva de oportunidade, de percepção, é um trânsito diário, vívido. Nós não somos sempre uma coisa. O conceito de liberdade já traz para você a percepção que nós não somos apenas uma coisa, nós transitamos o tempo todo no nosso nível multidimensional. Ou seja, eu estou a hora na periferia vivendo as minhas questões, hora eu estou mais centrado, vibrando no amor de quarta dimensão, hora eu estou mais conectado à minha espiritualidade, depois eu caio de novo, minha vibração, estou na periferia e estou transitando, eu sou um ser multidimensional. A gente cria uma ilusão que a gente precisa ser sempre superior, sublime dentro daquilo que a gente contextualiza como ser superior. E às vezes a gente cria, então, uma ilusão e já se prende nessa característica que a gente se identifica, que a gente é um ser bom. E ser bom vem cheio de adjetivações e características que a gente acredita que são verdades, ou seja, estamos presos da mesma forma em outra caixinha, em outro paradigma. Porque a gente não está sendo, a gente está se rotulando. Rotulação, adjetivação é totalmente diferente do que você é. Quando você é, em qualquer lugar, você simplesmente vai vibrar
a sua essência. Você vai estar conectado, então não importa o que você falar, não importa o que você está transmitindo no sentido da sua fala, importa o que você é em essência. Quando eu falo isso, é para vocês perceberem, porque tudo que a gente fala, a gente está sempre preocupado, eu, né, me incluo nessas situações, em determinados momentos, pelo meu trânsito da periferia, e por estar encarnado aqui, em contexto que a gente está preocupado com uma recepção do que está sendo irradiado. A gente está preocupado com uma qualificação de uma aceitação ou não, e isso já nos coloca preso de novo, não nos dá liberdade. Nós somos, desde pequeno, taxados a não ser livres. Um exemplo simples e bobo. Quando você é criança e você está no meio de uma festa com seus pais, enfim, o coleguinha, o que seja, se você solta um pum, você peida lá naquele lugar, a primeira coisa que seu pai fala, sua mãe, ele vai te reprimir. E ele fala, não, por favor, não me vergonha não, que isso é falta de educação. É uma repressão que pode, no primeiro momento, ser uma ideia de educação, mas você está impedindo as pessoas de serem livres da forma que elas são. E é um contexto bem radical mesmo para o ego estribuchar nesse momento e falar, não, que absurdo, falta de educação, que é isso? Será que eu vou perder, né? A gente cria aquela ideia de discernimento e vou sair peidando no meio da rua. Não é sobre isso que nós estamos falando. É sobre você ser quem você é. Independente do que o outro vai pensar ou vai achar. De você vibrar o que você é e falar o que você pensa. Qual que é o grande problema da humanidade? A gente está tão preocupado em aceitação, tão preocupado em ser acolhido e trazer uma ideia de reputação, de ser bom, que a gente não expressa o que a gente sente de verdade, a gente não pergunta o que a gente quer perguntar. A gente não fala com verdade, com vigor, tudo aquilo que nos incomoda, porque a gente tem medo de ser rejeitado. E qual que é o problema da rejeição? Está simplesmente na educação. Simplesmente naquilo que você entende que a rejeição é algo negativo, que você não vai ser aceito, que você não vai ser inserido, que você não vai ser recebido. Então, como você pode ser livre se você está preocupado o tempo todo em ser aceito? Você não vai ser quem você é. E o contexto da liberdade, voltando aqui no aprofundamento do que eu estava lendo para vocês, quando é voltado pelo centro, né? E a gente faz o contato, então, do trânsito do centro para a periferia, a gente é capaz de perceber a nossa vibração, porque a gente está percebendo o que a gente está emitindo irradiatoriamente, se eu estou mais identificado com com o meu primeiro chakra, com o meu segundo chakra, se as questões que estão surgindo agora na minha consciência através do pensamento e da personalidade é uma questão central ou não, e aí a gente já traz um ponto, se você está tendo dúvida já não é central, porque quando é central a gente já aprendeu que chega e rasga. Ela não tem dúvida, não tem questionamento, não tem pergunta, não tem dúvida, ela chega e faz. É. Se existe dúvida, já não é central. Como que você pode falar isso? Como é que você pode dizer o que é central, o que não é? Eu não posso dizer nada. Eu falo da minha experiência vívida. Eu falo das minhas experiências que eu acredito do que é centro e o que não é. Para mim. Isso diz de mim e do que eu vibro. O que vibra para vocês diz de vocês, do conceito de vocês, o que vocês interpretam como centro. Percebe? Isso é liberdade. Vocês não são obrigados a acreditar em nada que eu estou falando aqui. Pelo contrário, vocês podem desconfiar, pode julgar, pode classificar, pode interrogar, porque tudo que eu estou falando diz das experiências que eu tive nos meus processos de expansão de consciência, de despertar, de entrega, de obediência, do mais profundo, né? Ser da minha manifestação, da minha entrega de me autoconhecer. E de sentir o que eu falo do que é a liberdade pelo centro. E pensando isso, eu trago para vocês o processo, a observação desse processo. Fidelidade ao centro norteador, guiado pela obediência às leis naturais, percebidas como libertação energética, curando o materialismo. O que quer dizer essa frase tão elaborada, tão rebuscada? Ela traz para a gente o seguinte: quando eu estou sendo guiado pelo centro, quando existe a ordem central em conexão com aquilo que eu acredito que é a minha verdade, eu estou pautado sempre em buscar a minha religação, o meu religare. E tudo que eu faço, por detrás da minha intenção, tem esse objetivo de conexão. E aí, essa conexão me traz uma observância sobre as leis naturais da vida. E aí vocês têm que estudar as 7 leis herméticas, porque isso vai trazer mais clareza para vocês sobre leis naturais. Aprender espírito de sequência da natureza,
princípio da polaridade, princípio da dualidade. Começa a aprofundar nesses conhecimentos, que o conhecimento não traz a liberdade, mas te traz parâmetros de consistência para análise, e a partir daí você conseguir trazer, introspectar para a sabedoria e aplicar na sua vida, para você ser livre e você se sentir livre. A locomoção consciente pelos pontos de vista, pautada pela autopercepção. O que quer dizer isso? Eu tenho consciência de tudo que eu falo, da minha percepção, diz de mim, não diz de vocês, do processo de vocês, das questões que cada um está vivendo. Mas o que ressoar no campo de vocês, vibratoriamente, pelo seu centro, vai fazer sentido ou não. Mas quando eu emito e vibraciono e radio, eu não tenho que me preocupar se isso está fazendo sentido para você ou não. Porque a autopercepção não é externa, a autopercepção é interna. É do que eu estou buscando ser, o que eu estou buscando acessar, o que eu estou buscando perceber, intuir, se está em conexão com o meu propósito e com a minha verdade. E quando eu consigo fazer isso de uma forma mais íntima, individual, eu consigo entender o quê? Que eu tenho autenticidade na minha expressão através de tudo que eu faço. Eu tenho, então, uma liberdade de ser o Toninho aqui, dentro desse grupo estudando, na farmácia onde eu vou, no supermercado, em qualquer meio social, em qualquer lugar que eu tiver, de falar as coisas que eu acredito, sem medo de ser julgado, sem medo de ser qualificado, sem medo de ser adjetivado como louco, e tá tudo certo. Porque mesmo se acontecer a adjetivação, mesmo se acontecer a qualificação, pelo meu centro norteador de consciência, eu estou reto, eu estou firme, e o que diz do outro não diz de mim. A forma que ele me vê, que ele interpreta, que ele pensa, diz dele, porque ele não sou eu. E quando eu falo que ele não sou eu, a gente traz para o interior e fala quem eu sou. Quem eu sou nesse momento? Eu sou um espírito livre, capaz de bancar minha verdade, capaz de dizer o que eu quero em todo momento? Ou eu estou pautado as minhas ações numa sensação ainda de carência, de apego, de necessidade de aprovação, de controle, de, de ser reconhecido, medo daquela ideia que nós temos de reputação, de moral, medo de ferir uma sociedade, porque a sociedade pautada diz que não podemos fazer determinadas coisas. Ser livre é muito autêntico, e quando você é livre, você transborda uma amorosidade, você transborda uma luz, e isso é atraente. Porque as pessoas querem ser livres, ninguém quer ser mais preso em cima de conceitos que dizem para nós que são os melhores. Isso traz para você uma responsabilidade co-criativa amparada pelo equilíbrio entre o que é lazer e o que é dever. Ou seja, eu posso sim viver o meu lazer pautado pelo meu centro, que está relacionado ao meu propósito de vida, sendo genuíno e autêntico, sem me preocupar com o que vão pensar, o que vão dizer. Eu posso, ao mesmo tempo, exercer o meu dever ou a minha função de forma lúcida, reto e firme, mas pautado no meu centro norteador, em presença, sem preocupar com o que eles vão me adjetivar e qualificar. Por que eu estou enfatizando isso o tempo todo? Porque a gente não tem uma forma mais ampla a percepção da conexão com a espiritualidade, que ela o tempo todo nos guia. O tempo todo a espiritualidade está nos guiando, quando a gente está centrado, quando a gente está sendo direcionado, quando a gente está sendo amparado nas nossas buscas. Só que a tendência que nós temos é duvidar quando nós temos que sair da gaiola, quando nós temos que abrir a porta e voar, quando nós temos que ir para o mundo que nós não conhecemos, quando nós temos que deixar para trás tudo aquilo que acreditamos que são as nossas verdades, quando nós temos que desconstruir tudo aquilo que nos ensinaram para sermos conforme eles queriam. Nesse momento a gente fica com medo. O medo vibra, se manifesta. O ego, às vezes, toma conta de todas as decisões. E nós estamos, então, identificados pela nossa periferia, porque nós não conseguimos ser livres. Liberdade não é ato de insanidade sobre manifestações físicas, sobre percepções superficiais do que é correto ou moral pela sociedade. Liberdade íntima, pelo eu superior, pela sétima dimensão de consciência, é a conexão com o seu espírito, é a conexão com aquilo que você se religa, é o mais profundo ser de você,
irradiando para todas as formas, todos os lugares, pautado principalmente na busca individual de se conhecer. O processo do autoconhecimento, ele te liberta de várias amarras, de várias percepções de que você acreditava ser você. Quando a gente fala você não é sua mente, você não é sua mente. Você não é seus pensamentos, você não é os seus pensamentos, você não é seu corpo físico. Você não é o que você faz. Isso tudo é temporário, isso tudo é ilusão, você é muito mais que isso. E para você acessar isso, você precisa se sentir livre. Você precisa se conectar com seu centro norteador de consciência de forma mais profunda e deixar vibrar em você o que eles querem. É a predominância do espírito sobre a matéria. O espírito sempre vai dominar, sempre vai ser superior à matéria, porque a matéria é densa. As vibrações do nosso campo físico têm um poder muito curto de penetração, porque nós estamos sempre distraídos, sempre em jogos de ilusões, sempre em regras que são direcionadas para a gente como conceito de verdades. E assim, cada vez mais a gente vai se aprisionando, cada vez mais a gente vai voltando para a nossa gaiola mental e deixando de viver de uma forma mais macrocósmica o que a espiritualidade está trazendo para cada um de vocês. Para todos nós que estamos aqui agora, nessa segunda-feira, que temos milhares e milhares de opções de fazer outras coisas, nós decidimos. E essa decisão pode parecer consciente. Pode parecer consciente. Mas existe algo por detrás. No mundo espiritual, que a nossa consciência ainda não é capaz de sentir e de acessar. Que diz de nós, que diz de cada um de vocês, que diz da história de cada um de vocês. Onde vocês percebem, onde vocês sentem, onde vocês intuem que vocês querem ainda ser livres. Essa liberdade, ela vai ser acessada a partir do momento que vocês desejarem profundamente. E o desejo não é consciente, o desejo é vibracional, é em conexão com a sua quarta dimensão de consciência, em congruência com a sua sexta dimensão de consciência, onde faz a captação dos raios da sétima, harmonizando o seu campo e abrindo espaço para que a espiritualidade possa agir dentro de cada um de vocês. Nós vamos fazer um exercício agora de uma das cartografias da consciência, desenvolvida pelos Vedas, pelo hinduísmo, que é do Om, que foi a primeira som do universo. O próprio Om, nas suas palavras, existe o interior, que é o inconsciente, existe o mais superficial, que é o consciente, existe o interior, que é o inconsciente, e existe uma parte mais externa, que é a manifestação que nós expressamos a partir dessa junção entre consciente e inconsciente. E o exercício que nós vamos fazer é um exercício de acesso a essa liberdade íntima que nós precisamos vibrar em nós nesse momento. É uma prática que a gente tem da transpessoalidade profunda. E eu vou precisar, para aqueles que quiserem praticar nesse momento, de manter a câmera aberta, porque a gente vai chegar em altas frequências dentro dessa prática. Se vocês sentirem que deve abrir, se você não sentir também está tudo bem, se você assumir a responsabilidade de fazer com a câmera fechada, está tudo certo. Não existe regras. Aqui a liberdade predomina. Eu vou conduzir vocês para esse exercício, que é um exercício de visualização criativa, através da liberdade íntima, no qual nós vamos sentir e não visualizar. Nós vamos sentir a liberdade. Eu vou colocar uma música pra gente aqui de fundo.
Vocês podem ficar sentados da forma que vocês quiserem. Não precisa ser na posição de meditação, de nada, da forma mais confortável que vocês se sentirem nesse momento. Quem quiser deitar, pode deitar. Quem quiser apagar a luz, pode. Quem quiser. Sintam-se livres. Sintam-se livres. Só um minuto que eu vou pegar aqui. Nesse momento, eu peço permissão, de forma humilde, como filho, de conexão com a espiritualidade, com o centro norteador de cada um de vocês presente. Nesse momento, nenhum de vocês tem nome. Nenhum de vocês tem personalidade. Nesse momento, eu desconheço o corpo físico de cada um de vocês. Eu desconheço as suas características, o som da sua voz. Eu desconheço os seus padrões. E nós começamos a sentir a vibração do universo e a desfigurar o nosso corpo físico. Sinta-se, sinta-se evaporando nesse momento. Despedaçando cada célula do seu corpo, cada órgão, cada tecido, despedaçando cada glândula, cada átomo, cada prótons e nêutrons, libertando seus elétrons. Sinta-se o nada. Sinta-se sem corpo, sem energia, sem mente, sem pensamento. All beings have the same of purity within that may be transformed. And fully developed.
conecte nesse momento ao vazio. Deixe fluir para o nada. Perceba onde você tem força nesse momento e liberte-se. Se conecte com o nada, com o vazio e vai soltando. Sinta a força que você faz para se prender e se solte. Solte-se até fundir com o vácuo, onde nada existe. Nesse lugar onde você está, não existe ninguém. Não existe nada. E nesse nada, você pode ser tudo. Tudo que você é faz parte do todo. Nesse momento, você é o que você desejar. E sendo você, somente você, onde existe somente você. Solte-se e sinta-se cada vez mais profundo. All beings have the seed of purity within that may be transformed and fully developed.
Sinta-se o vazio, sinta-se o nada e traga consciência para a expressão divina do eu sou quem eu sou. 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 Inspira profundamente. Sinta o ar te reconectando novamente, juntando todos os seus átomos, células, órgãos, glândulas e tecidos. Solta o ar e intenciona. Eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Inspira, vai se recompondo fisicamente, vai trazendo a percepção para o seu corpo, materializando agora, nesse presente, cada parte que se expressa. Solta o ar. Eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Inspira mais uma vez. Já conectado com a sua consciência. Já sentindo dedo das suas mãos, dedo dos seus pés. Sentindo o seu corpo. Faça movimentos leves com o seu pescoço. Solta o ar. E mantra mais uma vez, eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou. E no 3, 2, 1. Regressamos por aqui e por agora. Conscientes. Abra seus olhos. Cada um de vocês. Vem voltando. Inspirando. Preciso todo mundo de volta. Vou falando o nome de cada um. Vocês vão me dando um ok, por favor. Arnaldo está de volta. Pode escrever no chat também, tá, pessoal? Quem quiser falar. Estou aqui também. Ótimo, Arnaldo. Alcione está de volta. Uhum. Ótimo, Alcione. Fernanda. Lu. Arro. Deciane. Arro. Abre os olhos, vai trazendo a consciência para você. Vem voltando. Pode ficar. Lembra da conexão com a respiração para voltar.
Ariela, tá de volta. Juliana. Arro, Emerson. De volta, Emerson. Tá me ouvindo? De volta, de volta. Ótimo. Teve visita aí, né? Sim. Ótimo. Eu vi. Ok, Lorena. Lorena falou que vai ter que sair mais cedo. Obrigado pela presença. Emanuele tá de volta? Ótimo. Voltou, Deciane? Maravilha. Vou parar a gravação aqui agora, turma, dessa primeira parte, para a gente fazer a nossa partilha, trazer para a gente, né, aprofundar um pouco mais aqui, mas de uma forma mais privada. Agradecer a todo mundo aí que está presente. Deixa eu parar a gravação. Obrigado.